A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, adolescentes, crianças, adultos, pastores e obreiros, e Deus o abençoe em Cristo Jesus a cada um de nós. Tenham um ótimo dia na presença do Senhor, todos vocês. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando ouvir, dá um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para o mundo, para a igreja. Hoje é dia 9 de maio de 2025. O dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus ao povo de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus. Vou estar lendo Jeremias 4, do 1 ao 4. Pois nós vamos orar e vamos meditar na palavra de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Se voltar-me, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade e em juízo, e em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campos, novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração. Homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, esta é a tua palavra, Pai. O Espírito Santo coloca a palavra de discernimento nos nossos lábios e no coração. E conduza, Senhor, essa palavra ao coração do ouvinte, quem ouvir essa palavra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, crianças, jovens, adolescentes, igreja do Senhor, vamos meditar, vamos dizer que essa mensagem é o amor de Deus no meio da rebeldia do povo. E Deus, com muito amor, ele conversando com o povo de Israel, ele manda o profeta dizer para a igreja, para o povo de Israel: olha, diga para o povo, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Amados, a nação de Israel, quando ele mandou falar, o profeta falar, ela andava num pecado fora de sério. O povo de Deus, meus irmãos, toda a vida, desde o começo, começou no Jardim do Éden, toda a vida deu trabalho para Deus. Deus, ele queria que nós fôssemos puros de coração, de mente e de alma. Que nós fôssemos humildes. E ele era o nosso governo. Ele nos dizia o que nós deveríamos comer e o que devíamos não comer. O que nós devíamos falar e o que não devíamos falar. O que nós deveríamos fazer e o que não deveríamos fazer. O prazer de Deus era falar conosco e nós obedecermos. Mas como o povo de Deus que ele escolheu, não o povo que procurou a Deus. Não, Deus que escolheu, fez um povo dele, com braços fortes, sustentou em todas as áreas da vida. Mas como esse povo deu tristeza para Deus, como deu trabalho, como andou em pecado, fora de sério. Deus sofre com o povo que ele criou, desde o Jardim do Éden. A nação de Israel, Deus queria que o mundo inteiro
fosse abençoado pela nação de Israel. Se o povo tivesse na presença dele, o desejo de Deus é que o mundo conhecesse a ele por intermédio de Israel. Israel foi a primeira igreja de Deus. Israel foi o primeiro povo que Deus chamou e escolheu para andar na tua presença. Como Israel pecou, como falhou contra Deus. Nós estamos falando sobre Israel para chegar até nós. Por quê, meus irmãos? Deus tinha um propósito na vida, para a salvação chegar até nós, os gentios. Não ia só abençoado, não disse que seria salvo por Israel. Por isso, eles endureceram os corações. E Deus não dizia assim, eu amaldiçoo e vai morrer, não, ele dizendo calmo, com carinho, com dor na alma, dizendo, se voltares para mim, se remover de ti as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Irmão, nós trazemos para a igreja. Você imagina como é que o Senhor Jesus Cristo, o meigo nazareno que morreu na cruz do Calvário por nós, como ele está diante do Pai, vendo o pecado da igreja, porque o Pai deu lugar para a igreja em Cristo Jesus. Agora Deus espera de nós mais do que por Israel, porque era para nós sermos abençoados por Israel. Não seriam salvos por Israel, mas agora o mundo, o macumbeiro, o feiticeiro, o adulto, o afeminado, a lésbica, o ladrão, o salteador, o ateu, todos eles serão salvos em nome de Jesus Cristo. Agora Deus espera que nós, a igreja de hoje, sejam os verdadeiros profetas de Deus, que renuncia a sua vida aqui por causa de outra vida. Irmãos, veja bem, o dia que Deus me chamar, Ele me prepara e me leva para a glória. Aonde Ele me enviar é glória, se eu estou na presença dEle. Mas não vai acabar a igreja. Vai levantar outro pastor Antônio por Deus. E essas pessoas que hoje eu falo o amor de Deus com muito carinho, oro por eles, converso, aceito as fraquezas, porque Deus, Ele aceita as nossas fraquezas quando nós somos sinceros. Ele perdoa, nos dá força para andar, para marchar. Mas Deus quer que este mundo veja Cristo Jesus em mim, como Deus queria que nós, os gentios, víssemos Cristo Jesus na nação de Israel. Os homens que Ele chamou, que Ele preparou, as mulheres. Deus queria uma sinceridade na alma, que não andasse pecando, tinha que remover as abominações. Veja bem, não era pecadinhos, abominações. Tinha abominações no meio do povo de Deus, diante de mim, disse Deus. Não mais andareis vagueando, se tirarem desse vós, se removerem. Tem coisa, meus irmãos, que eu quem tenho que fazer. O pecado está em volta, mas tem coisa que está acontecendo na minha vida, sou eu quem tenho que fazer. Eu tenho que tomar atitude de estar na presença do Senhor, sem pedir nada, senão perdão pelos meus pecados, sem reivindicar nada, senão a misericórdia de Deus. Meus amados,
Não quero dinheiro, nem riqueza, nem amor. Eu sou carente da misericórdia. Amados, essas coisas é eu quem tenho que fazer. Mas quando eu e você, quando a nação de Israel ignoraram a Deus, coração duro, Deus entristeceu. Porque o desejo de Deus é que este mundo fosse uma bênção em Israel. Que a salvação viria em Cristo Jesus. Quem sabe de outra maneira. Mas a nação de Israel não aceitou Jesus. Não aceitou o Filho de Deus andar nas abominações deles na face da terra. Jesus Cristo tinha um propósito para que nós fôssemos alcançados pela palavra. Jesus Cristo estava preparando para nós todos, a oportunidade de conhecermos a salvação, de conhecer a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, de recebermos o Espírito Santo de Deus e nós sermos pregadores da palavra, conselheiro do resto das nações. Deus tinha um propósito que nós fôssemos a luz para este mundo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos voltar-se para Cristo, porque o Pai pedia: se voltares para mim, diz o Senhor, ó Israel. Se Israel voltasse para mim, removereis, veja bem, se removeres, meu irmão, para mim voltar-se para Cristo, eu tenho que remover as abominações de diante de Deus. Não mais andará, aí eu não andarei mais vagueando. Ele disse: se remover as abominações de diante de mim, não andarás vagueando, porque eu não posso ser cheio do Espírito Santo em adultério, em prostituição, em mentiras, certo? Eu tenho que remover essas abominações diante de Deus, para que eu não ande vagueando. No versículo 2 ele diz: se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, não, então nele será benditas as nações e nele se glorificarão. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo, ele está falando para o povo de Israel, no versículo 2. Se jurares pela vida do Senhor nosso Deus, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Meus amados e queridos irmãos, o que Deus esperava da nação de Israel, e Deus esperava do povo que ele escolheu para ser povo dele, nação especial, nação de Israel, povo sustentado por ele, povo que o único governo que eles tinham era o Pai, o Criador, o grande Deus Jeová. O que ele esperava, tudo ele jurasse ao Pai, pela vida do Senhor. Porque crendo na vida do Senhor, em verdade, em juízo, em justiça, irmãos, então neles serão benditas as nações e neles se glorificarão. O povo seria bendito e glorificava o Pai, o Criador, por ter criado uma nação tão santa, humilde,
prestativa, obediente, que livrava-se do mal e da aparência do mal. Meus amados e queridos irmãos, você está vendo como Deus sofreu com o povo de Israel e até hoje ainda sofre porque eles não aceitaram o Filho de Deus. Seu único filho lhe deu para ser seu salvador e não aceitaram. Mandaram matar o filho do Criador. Mandaram matar a vida. Quantas lágrimas o Espírito Santo de Deus poderia ter derramado ou tem derramado na face da terra, desde a fundação, desde o primeiro pecado de Caim. Meus amados, eu fico olhando para a nação de Israel e vejo as guerras e digo, Deus não amaldiçoou Israel. Deus está cobrando o pecado, as abominações que Israel fez diante de Deus, para que o mundo não visse e não glorificasse o nome do Pai na nação de Israel, porque tinha prostituição, tinha adultério, tinha tudo. Meus amados, quanta corrupção no meio do povo de Israel, quanta injustiça, e Deus esperava tudo ao contrário, que ele jurasse ao Pai, pela vida do Pai, em justiça, em temor, um amor com verdade, e tirasse deles todas as abominações. Então não andaria mais vagueando. Por isso o povo de Israel tanto sofreu, tanto tem sofrido e continua sofrendo, porque não reconheceram. Eu quero entrar numa área daqui a pouquinho para chamar a atenção dos crentes. Você sabe quando Israel vai reconhecer a Jesus Cristo? Quando estiver na UTI espiritual, quando estiver no último suspiro para ser derrotado pelas nações, porque Deus vai permitir, é Deus quem permite a miséria abater a nação de Israel. Nós meditamos o erro de Israel para que não cometamos o mesmo erro. Nós meditamos no pecado que Israel cometeu e continua cometendo até hoje, para não cometermos o mesmo erro agora e no futuro. Porque, meus irmãos, a nação de Israel não vai lembrar, não vai aceitar, não vai reconhecer o Pai e nem o Filho, porque eles não obedecem. Se ele reconhecesse o Pai, era obediente. E quem obedece e aceita o que a pessoa determina. E Deus apresentou seu Filho. E eles, não conhecendo o amor, o poderio de Deus, eles entristeceram o Espírito Santo de Deus, matando o seu único filho. Meus irmãos, já pensou quantas dores, quanta tristeza, quanta luta de Deus enfrentado pela nação de Israel, essas guerras? Deus poderia ter eliminado todos os perseguidores de Israel se eles voltassem para Deus, adorassem, e o mundo visse o Pai de outra maneira pelo testemunho de Israel. Mas não fizeram. Eu fico meditando, aleluia, como é o coração de Deus, amoroso, brando. Se voltares como um pai que diga para o filho, volte para mim. Se voltares, ó Israel,
diz o Senhor, com muita dor na alma, voltar para mim e removeres as tuas abominações de diante de mim. Não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Nós era para ser bendito diante de Deus e glorificarmos o nome do Senhor por intermédio de Israel. Mas Israel entristeceu o Pai, que confiou, que separou e criou essa nação do nada. Amados, neste momento nós vamos falar com a igreja, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campos novo e não semeeis entre espinhos. Eu quero dizer para a igreja de hoje, se Deus não tivesse endurecido o coração de Israel, se Israel fosse obediente à palavra de Deus, Deus é justo para cumprir. No entanto, nós não teríamos salvação. Está entendendo? Se nós, a igreja, fosse santo e obediente à palavra do Senhor Jesus Cristo e à vontade do Espírito Santo, não teria lutas espirituais, não tinha lutas carnais, porque essa luta era de Deus, era de Jesus Cristo. Não tinha o câncer matando a igreja, não tinha as pragas, foi lançada no Egito em cima da igreja, porque essas pragas provêm do Senhor. As lutas da igreja é do Senhor, mas o Senhor está olhando para a igreja que está fazendo o mesmo caminho de Israel, só que com um percentual de culpas a mais. Israel, quem pecava era os sacerdotes, os escribas, porque eles recebiam o Espírito Santo. Israel era nação. Veja a passagem, quando levantava-se um sacerdote ou um rei cheio do temor de Deus, a nação de Israel prosperava, ou seja, obedecia àqueles que recebiam o Espírito Santo, aqueles homens que Deus usava os profetas para falar. Mas quando a nação de Israel não tinha esse rei, não tinha esse profeta, não tinha esse sacerdote que temia o Senhor e obedecia a palavra dele, Israel aniquilava como nação. A igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nasceu, Jesus Cristo levantou a Pedro como pastor e teve vários discípulos. E novos pastores foram levantados por ele. E a igreja foi imposta na terra por Jesus Cristo, não para ser uma entidade rica, egoísta, mentirosa, política. Tanto é que a Igreja Católica era a primeira igreja. Ela desviou da presença quando eles aceitaram a política e entrar dentro da igreja. Se a igreja hoje tivesse o mesmo temor que Deus está pedindo para o povo de Israel, esse pedido do Espírito Santo,
que chora no nosso coração, dizendo para mim, Antônio, não peques. João, não peques. Volte para mim. Eu quero te dar autoridade para expulsar os demônios. Eu quero te dar o poder para curar os enfermos. Esse poder está com a igreja. Foi Jesus Cristo quem concedeu. Se eu, como pastor, se eu olho para a palavra de Deus e medito, ainda que toda a igreja, ainda que todo o resto do mundo esteja ignorando o poderio de Deus, se eu amo a Deus, obedeço a palavra dele, nos meus dias não me acontecerá algo terrível se eu desfizer de mim, tirar todas as abominações, remover toda abominação de mim, a contenda, a fofoca, a prostituição, o adultério, ou estirar o dedo para apontar o irmão ou irmã, tirar de mim tudo a arrogância, o desejo de matar aquele que está ferido. Se eu não levantar o caído, se eu não visitar as viúvas, os órfãos, eu estou entrando no caminho das abominações. Se Deus me chamou como pastor, eu tenho que fazer como foi o grande pastor São Pedro. Pregar o evangelho da cruz. O evangelho que liberta, o evangelho que salva, o evangelho que perdoa, mas um evangelho que disse, se vocês não tirar o pecado de dentro da igreja, do altar à porta da igreja, vai andar vagueando de um lado para o outro. O homem é homem, a mulher é mulher. O homem deve se vestir como um homem de Deus. A mulher deve se trajar como uma mulher de Deus. Toda vaidade que no mundo é lançado é pecado. Toda vaidade é pecado. E todo pecado não pode ser usado pela igreja. Se é que a igreja quer ser guardada pelo Espírito Santo, é ser cheia do Espírito Santo, quer ter as revelações do Espírito Santo. Porque eu quero dizer para a igreja, o pastor pode dar a ceia para um afeminado, o pastor pode dar ceia para uma prostituta, o pastor pode dar ceia para um mentiroso, o pastor pode consagrar um adúltero e um mentiroso e uma prostituta. Só que não pode dar o Espírito Santo. Brinca às vezes de batizar com o Espírito Santo, mas não pode estar cheio do Espírito Santo. Por que eu quero vos dizer? A igreja hoje é o dia que mais tem vasos. No meu tempo, no tempo que a igreja andava de joelho, um homem, para ser usado por Deus, tinha que descer a boca no pó, ser humilhado e se humilhar diante de Deus. Porque tinha em uma igreja de 100 pessoas, pelo menos 20 mulheres que viviam assim. 15 ou 20 homens que viviam assim. Então não era qualquer pulinho que Deus estava usando. Era vida no altar. Hoje na igreja qualquer pessoa tem uma revelação. Da onde vêm essas revelações? Se nós andarmos com as abominações que andava o povo de Israel, a igreja estava andando, vagueando de um lado para o outro, sem o poder do Espírito Santo, sem o discernimento do Espírito Santo,
sem a certeza da salvação. Vocês já viram que um homem, ele prega domingo e segunda-feira ele amanhece num motel com a mulher? Será que Deus está contente com isso? E é um grande pastor. É político, é tudo. E quem toca neste homem? Mas eu quero dizer, a nação de Israel, para Deus, era bem superior a um grande pastor. Era uma nação. E Deus entregou essa nação nas mãos dos gentios. Agora, pela dureza do coração de Israel, nós, a igreja, chegamos na presença do Senhor. Mas se nós, a igreja, continuarmos com as abominações que tinha Israel, Deus vai nos entregar nas mãos dos inimigos, mas ele não fica sem testemunha. Ele vai levantar testemunha na face da terra. Então, seja a igreja que será arrebatada. Pode não ser a igreja de hoje. A igreja cheia de poder, de riqueza, de pompa, de teologias, de brincadeiras, de política. A igreja que vai subir é lavado, santo, remido no sangue do Cordeiro. E eu digo isto, irmão, para vergonha nossa. 90% dos grandes pastores não conhecem a Deus como Ele é. Não conhecem a Jesus Cristo como Ele é. E digo uma coisa, nós vamos ter essa prova no dia do Senhor. Versículo 4 diz: circuncidai vós para o Senhor, circuncidai os vossos corações, o homem de Jerusalém, de Judá, e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Circuncidai os vossos corações. O grande apóstolo São Paulo, ele disse que nós, pregando e ganhando muitas almas, sejamos reprovados no dia do Senhor. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, é com o coração dolorido, é com muita tristeza que eu falo com a igreja. É com o coração quebrantado, ardendo, é que eu digo para os pastores: volte para Cristo Jesus, porque o inferno é certeza que está preparado para o diabo e para os seus anjos, mas também para todos aqueles que não foram achados escritos no livro da vida. Aonde está o seu galardão? Na riqueza? Na posição? Eu vou perguntar uma coisa: quantas pessoas você já matou? A nação de Israel cometeu todo esse pecado. Então não se fique preocupado. Se Deus, não é hoje, eu não posso ver, mas está escrito, está falado, vai continuar. Se Deus não levantar para o final do tempo outra igreja que obedeçam a Deus na sinceridade da palavra, para alcançar este mundo, quero dizer para os senhores que muitos homossexuais, muitas lésbicas, muitos prostitutos, estuprador, ladrão, matadores, traficantes, farão parte da igreja do arrebatamento, pela dureza do coração da igreja, pelos pecados praticados pela igreja. A tristeza que Deus teve com Israel, Jesus Cristo está tendo a mesma tristeza com a igreja.
porque o Espírito Santo de Deus foi enviado para estar conosco. Então, jovem, irmã, leia a Bíblia, não ignore o seu pastor, mas não faça o que ele manda se está fora da Bíblia. Cala, baixa a cabeça, volta para casa, põe a boca no pó. Vamos parar de falar que não tem mais tempo de oração. Quem falou que não tem? Na minha igreja não se ora mais, você é uma igreja. Você tem uma casa. Faça um propósito com Deus, com o coração voltado para Ele, pela salvação das almas, pela cura dos enfermos, pela salvação da família. E eu te garanto, a hora que eu vou partir eu não sei, mas a minha família não é minha. A minha família pertence a Deus. Portanto, Satanás não tocará na minha família. Portanto, Satanás está derrotado. Não é pela eloquência da palavra, pela misericórdia de Deus, pelas lágrimas da oração. Porque eu posso não ter oportunidade de fazer a obra de Deus de outra maneira. Porque a igreja mudou. A igreja agora é para jovens, para os jovens, para a jovem, para os ricos, para os doutores, até os afeminados no púlpito, pregando e exortando. É para todo esse povo, menos para aquele que desce aos pés do Senhor, aquele que Deus os chamou. Meus amados, se os senhores verem, o que acontece com a igreja, com a primeira igreja, até hoje obedeceram em uma coisa. O pastor, ele foi substituído ontem, depois da morte. Ontem que foi substituído. Hoje na igreja tem 65 anos, é velho. Você está dizendo que o Pai, que o nosso Deus é velho, que Jesus Cristo é velho. O Espírito que habita no homem idoso, na mulher idosa, se ele for crente, orar, buscar na palavra dele, que se renova a cada dia, o Espírito Santo lhe dá graça para mudar. Às vezes o homem errou quando era novo, ele era exaltado, mas se tem o temor de Deus, um dia o mundo vai ver Cristo na vida deste homem e o nome do Senhor será glorificado. Então, meus amados, nesse dia, eu quero vos dizer, Jesus Cristo não tem prazer na tristeza. Jesus Cristo não tem prazer na doença, na enfermidade na minha vida. A enfermidade é um parâmetro que Deus me coloca para que eu reconheça o meu pecado, as minhas fraquezas e me ponha na presença dele. Isso é um prumo de Amós. Então, se você está enfermo, lembre-se, essa enfermidade é um parâmetro que Jesus Cristo criou para cuidar de você. Visita o seu coração. Você é exaltada, é exaltado. É revoltado, é revoltada. Você tem razão. Você não cala a boca da pessoa. Você não curva. Você falou, está falado. E Jesus Cristo, sendo Ele o Filho de Deus, Ele se curvou diante de uma lei que mandou matar Ele. Jesus quer que você, minha irmã, seja humilde. Jesus Cristo quer que eu seja humilde. Humilde de coração. Humilde mesmo. Não quer dizer que não pegue. Eu não sou homem segundo o coração de Deus, mas um homem segundo o coração de Deus pecou, e pecado
triste, o Senhor se sabe na Bíblia. Mas ele reconheceu a sua miséria, o seu pecado, a sua fraqueza, e Deus o perdoou. Eu também não sou o homem mais sábio do mundo. Jamais pensarei em ser. Mas o homem mais sábio da Bíblia pecou e desviou da presença de Deus, mas voltou-se para Cristo. Então você, meu irmão, que é pastor, obreiro, presbítero, evangelista, diácono, cooperador, você, irmã, missionária, pastor, não importa o cargo que você tem na igreja, seja humilde. Olha para a igreja do Senhor Jesus Cristo como se fosse você. Olha para este mundo, o adulto, para a prostituta, para o afeminado, para o ladrão, para o salteador, para o marginal, feiticeiros, passador de drogas. Olha para os seus inimigos com o amor que Deus em Cristo Jesus tem para com você. Quando você peca, o Senhor disse: volta, meu filho, volta para mim, circuncidai vosso coração. Homens de Judá, moradores de Israel, circuncidai o vosso coração, homem de altar, visitante da igreja, ouvinte da palavra de Deus, para que o meu furor não saia como fogo ardente e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Não seja malicioso, meu irmão e minha irmã. Nós somos a igreja dos últimos dias. Vamos santificar. Um pouquinho de tempo e a que divino virá. Amados, Jesus Cristo ama a igreja, ama os irmãos e as irmãs. Jesus Cristo está com as mãos estendidas para nos abençoar. Meus irmãos, visita cada coração, visita a casa da viúva, aquele que está enfermo. Diga para esse irmão e para essa irmã que Jesus Cristo não tem prazer na sua dor, na sua angústia, na sua tristeza, nas enfermidades. Isso é um parâmetro de Deus para tratar com a sua alma, que muito pecou durante o tempo, para que não desça a sepultura sem Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a igreja nasceu fazendo cura divina e vai ser recolhida curando os enfermos. Estarei orando e qualquer tipo de enfermidade que você tiver, qualquer angústia, qualquer dificuldade da alma, no espírito e na carne que você tiver agora, se você crer, será curado. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, visita, Senhor, o coração dessa irmã, Senhor, que está triste, está abatido, está angustiado, Senhor. Ó Deus querido, essa irmã que hoje não tem dinheiro para fazer a despesa, para pagar as contas, Pai. Deus querido, essa irmã que foi dispensada, essa jovem angustiada. Ó Pai, que a mãe está internada. Senhores que está com câncer no hospital, levanta essa mulher, tire desse leito de enfermidade. Deus querido, paralítico, no cadeira de roda. Levanta, Senhor, para a glória do teu santo nome. Amado Deus, visita o coração, Senhor, daquele cego. Abra as vistas, meu Pai, em nome do Senhor. Deus querido, levanta, Senhor, no adulto, o afeminado que está nas drogas, na prostituição. Visita, Pai querido e amado, o ladrão, o salteador. Salva essa vida, meu Pai. Senhor, cura, Senhor, problema no coração, todo problema no sangue, Senhor Jesus. Toda a enfermidade, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu repreendo toda a enfermidade. Ó, Senhor, diabetes, ó, colesterol. Deus, que problema nos nervos, nos ossos, em toda parte do corpo, Pai. Deus, cuida da igreja, cuida da minha família, cuida das almas. Deus querido, nos guarde, nos abençoa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade, toda seta maligna sai em nome de Jesus. Pai querido, salva o presidente da nação, salva o governador, salva o prefeito, o vereador, deputados estaduais e federais. Senhor, salva
Senado, salva o juízo, Pai. Salva este mundo que jaz o maligno, salva o adulto, a prostituta, o afeminado, ladrão, salteador, estuprador, o macumbeiro, o imacumbado, drogado, o passador de droga. Salva, Senhor, esse mundo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, que só Satanás e os anjos dele caídos irá levado para o fogo eterno. Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.